Química, fala de chocolate, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí à resolução da provinha do INPE de 2020-2021, provinha dissertativa, questão de número 6. Repare que, diferentemente das outras questões, aqui eu preparei a lousa de uma forma mais simples, né? Que seria o tema que nós iríamos estudar seria a lei dos gases por Van der Waals e aqui a lei dos gases ideais, né? Porque essa questão é muito interessante, que ela vai abordar a dedução da equação da lei dos gases por Van der Waals, né? Por quê? Porque na lei dos gases ideais eles fazem algumas considerações em que a interação entre moléculas são desprezíveis e a relação volumétrica entre o volume do recipiente e das moléculas também são desprezíveis. Van der Waals, ao contrário, vai considerar esses fatores e é por isso que a equação ela vai apresentar um formato diferenciado. Dica para vocês, por isso que eu sempre peço para vocês estudarem as deduções. Em vestibulares um pouco mais elaborados, como a questão do IME e do ITA, é recorrente a cobrança por deduções, né? O interessante é que nesse caso aqui, ele vai, digamos assim, direcionar o caminho que você tem que dar para chegar na dedução da dedução da equação, né? Então, vamos ler com calma e entender o que está sendo pedido, tá? Questão de número 6 fala o seguinte para nós. O modelo dos gases ideais ou perfeitos descreve bem o comportamento para a maioria dos casos. No entanto, foi necessário desenvolver modelos mais precisos, dentre os quais se destaca a equação de Van der Waals. Deduz a equação de Van der Waals assumindo que o volume da partícula molécula não seja desprezível existam interações entre as partículas ou moléculas. Considere o seguinte, aqui que entra o caminho que você tem que seguir para deduzir a equação. V é o volume de recipiente, B é o volume total ocupado pelas moléculas, as forças de atração são praticamente nulas e próximas paredes do recipiente as moléculas são atraídas ao centro por uma força proporcional ao quadrado da concentração do gás, de um gás, o que reduz a intensidade dos impactos nas paredes do recipiente. Gente, vamos com calma agora, vocês vão ver que não tem dificuldade, que é uma questão de interpretação, beleza? Primeira coisa, nosso volume ideal ele ficou fácil de entender, porque basicamente ele desconsidera a relação volumétrica entre as partículas, né? Então o volume ideal é quando você tem o volume total do recipiente menos o volume ocupado por essas moléculas, né? Ou partículas. Então aqui você já tem a primeira variável bem definida. Tudo bem? Agora a pressão ela muda um pouco, né? Como é falado no enunciado, a pressão real ela vai ser um pouco menor que a pressão ideal. Por quê? Porque tem atração, tem interação entre essas moléculas ou partículas, né? E essa interação faz com que o choque com a parede diminua. Então a primeira coisa que você tem que perceber é que a pressão real ela vai ser menor que a pressão ideal. Então nós podemos escrever da seguinte forma: por uma pressão ideal, o que você considera, né? Desculpa, pressão real, o que você considera? A pressão real, ela seria a pressão ideal menos as perdas. Por que eu tenho essa ordem, pessoal? Porque a pressão real ela vai ser menor que a pressão ideal. Isso acontece porque devido às interações moleculares que existem ali, a quantidade de choque na parede do recipiente é menor quando você considera essas interações. Então a pressão real, ela na realidade vai ser menor que a pressão ideal. Lembrando que a pressão ideal ela desconsidera tudo isso, né? Então é por isso que a pressão é maior.
Agora, na questão da pressão real, não. A pressão real ela é uma pressão inferior à pressão do gás ideal, por exemplo. Feito isso, vamos entender o que são essas perdas. Essas perdas, basicamente, ela pode ser escrita da seguinte forma. É uma força, que eu vou chamar de A, proporcional ao quadrado da concentração de um gás. Mas você falou, concentração de um gás? Por que não é uma concentração comum? Porque aqui eu estou lidando com o número de mols e não com massa. Então, se eu colocasse só isso, estaria correto? Então, na realidade, não é bom você deixar dessa forma, porque eu não tenho esse μ descrito na equação, descrito no enunciado, né? Do tipo assim, utilizando essa variável. Na equação original, que seria dos gases ideais, eu só tenho o N, que é o número de mols, que é bem conhecido. Então eu tenho que transformar isso daqui para a variável que eu conheça, que seria volume e o número de mols. Como que eu posso descrever isso em função dessas duas incógnitas, né? Dessas duas variáveis? A concentração ela vai ser igual ao número de mols sobre o volume. E isso é a concentração do gás. Então, como está ao quadrado, basta eu colocar A vezes número de mols ao quadrado sobre volume ao quadrado. Então, isso daqui é a minha perda. É uma força proporcional ao quadrado da concentração de um gás. Essa daqui seria a força, entre aspas, né? E agora basta você trabalhar com a equação, né? Então, a pressão real vai ser igual à pressão ideal menos a m quadrado sobre v quadrado. Detalhe, né? Aqui eu tenho pressão ideal, então eu tenho que isolar essa pressão ideal aqui também. Então a minha pressão ideal é a mesma coisa que a minha pressão real, que você pode medir ela somado com as minhas perdas. Beleza? Agora eu já tenho as duas variáveis que iriam mudar. Portanto, substituindo P ideal e V ideal aqui em cima, fica como? Pressão real mais A vezes N quadrado sobre V quadrado vezes V menos B é igual a nRT. E aí você pode colocar um C que D, que significa o quê? Como queremos demonstrar. Então essa daqui seria a nossa resposta, baseado no que o enunciado deu. Tudo bem? Pessoal, eu sei que pode parecer um pouco difícil a interpretação, então se tiver alguma dúvida, por favor, me procurem, tá? Relembrando, aqui o volume ideal, ele considera o volume total do recipiente menos o volume que é ocupado pelas partículas, porque ele é considerado volume desprezível, por isso que fica V menos B. E a questão da pressão, perdão, a pressão real ela vai ser menor que a pressão ideal por conta das interações que acontecem. As interações no recipiente diminui o contato entre essas partículas ou moléculas na parede do recipiente. Então a pressão real ela vai ser menor que a pressão ideal por conta dessas interações. Então, como isso acontece, eu sei que a minha pressão ideal tem que ser maior que a real, né? E aqui a gente não está considerando valores negativos.
Então a minha pressão real ela vai ser menor que a ideal. Ou seja, quando eu monto essa equação, fica a pressão real, ela vai ser igual à pressão ideal, que é maior que a minha real, menos as perdas. Essas perdas é devido às interações. Tudo bem? Então a pressão real ela é menor que a ideal por conta das interações entre as moléculas ou partículas que ocorrem dentro do recipiente. Por isso que eu monto nessa ordem, né? E aqui fala que as perdas, como é o último ponto relacionado, existe uma força que é proporcional ao quadrado da concentração do gás, que é esse fator aqui, A vezes a concentração ao quadrado do gás, que eu vou escrever dessa forma. Porque a dica é, como μ é uma constante, é uma variável que eu estou acrescentando, eu não posso deixar ela na resposta final. A minha resposta final só pode aparecer as variáveis que nós definimos no início, que seria o PV igual a nRT. Então pode aparecer número de mols e volume. Então eu posso descrever a minha concentração em função do número de mols e do volume. Feito isso, eu substituo aqui e tenho esse fatorzinho. Assim, a minha pressão ideal, que é o que eu tenho que substituir aqui, fica como? Pressão real mais esse fator de A vezes N quadrado sobre V quadrado, tendo essas duas variáveis bem descritas, eu substituo nessa primeira equaçãozinha aqui, que vocês já conhecem, e assim resolve o problema. Tudo bem, pessoal? Eu refiz a interpretação dessa questão para que vocês possam fixar bem o conceito. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida me procure, estou à disposição. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, distribuem aí esse vídeo para todos os alunos que estão estudando, querem se aprofundar em Química. Estamos aí para isso, beleza? Obrigado aí pela atenção, um grande abraço a todos, valeu!